Olá, estou aqui hoje com vocês para conversar sobre algumas ideias, uma ideia em específico, como vocês viram aí no título, universo holográfico. Eu tenho acompanhado, estudado e sentido assim muita sintonia com o trabalho de alguns físicos com uma mentalidade muito aberta, como era antigamente, sem preconceitos, sem limitação, sem julgamentos, sem querer se subordinar a alguma coisa. Eu acho que ultimamente a ciência anda se submetendo um pouco a poder, dinheiro, e se perdeu, né? Mas então, esses físicos que eu tenho acompanhado, eu tenho feito um trabalho de aliar uma outra visão, tá? Uma visão holística, que abrange o todo, não se perde da parte energética, ou como alguns denominam, né, a área espiritualista, né? Eu acho que existe algo que permeia todo o universo, né? Começou lá na antiguidade com um conceito de éter, né? Então se acreditava que existia um éter, né? Uma substância que ninguém sabia bem o que era, mas que permeava tudo e agia como um tipo de condutora, né? Condutora de luz, de som, e a ciência, por um tempo, adotou essa ideia, né? De que existia um éter. E foi muito interessante porque, ao longo do tempo, o conceito em si não mudou, mas mudou um pouquinho o nome, né? Einstein, por exemplo, ele não tirou as propriedades, o conceito de que existe algo que permeia o universo, mas ele chamou isso de espaço-tempo, né? Depois veio energia escura, né? Vários nomes, né? Para dizer que tem uma energia que permeia tudo. Mais do que permeia tudo, ela é responsável por organizar, estruturar e trazer à manifestação tudo o que existe. E isso não é um conceito atual, isso é um conceito muito antigo. Tradições espiritualistas, né, ancestrais, já falavam, né, alguma coisa. Alguns, Lao Tse chamou de Tao, a filosofia hindu chamou de Brahman, algumas conceitos mais associados à religião chamam de Deus. Não importa o nome, né? Não vai mudar em absolutamente nada que nome que a gente dá para aquilo, né? Qual é o rótulo que a gente põe. Mas eu acredito, né, que existe uma energia que permeia tudo. E, do meu ponto de vista, nós temos várias provas. Esse é um primeiro vídeo que eu trago aqui, que vai ajudar a contextualizar todo o restante, que as ideias, né, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né? Vocês vão ver que existe essa energia, ela aparece ali, por exemplo, no nosso DNA,
né? Eu vou fazer um vídeo aqui que junta a estrutura geométrica do DNA e a geometria do torus, né? E esse conceito, né, de uma energia que organiza tudo que existe, né? Ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa apresentação. Hoje, universo holográfico, né? Uma das visões do que é o universo, do que ele é constituído, né? E o que acontece nesse universo. E aí nós vamos chegar a um conceito, né? Uma percepção, na verdade é uma dúvida, né? Muito grande que nós temos, né? Sobre o que é realidade, né? O que é realidade para você? Né? Você chama de realidade aquilo que a gente percebe por um dos nossos 5 sentidos, né? Algo que a gente vê, ou escuta, ou toca, né? Ou sente o cheiro, ou sente um paladar, né? Essa é a definição de realidade. Será que ela não está muito estreita, muito limitada? Porque tem um monte de coisas que a gente não vê, não ouve, não prova, não toca, mas nem por isso ela, digamos assim, deixa de existir, né? Entre aspas. Né? Então, vamos ver se a gente entende um pouco melhor esse conceito, né, de realidade. E aí eu já vou pedir para vocês terem em mente essa frase que eu coloquei aí. Aliás, essa ideia é muito bom a gente carregar por todo lugar onde a gente anda, sabe? Porque ajuda muito. É uma frase de Huxley, e ela diz o seguinte: sente-se diante dos fatos como uma criança e prepare-se para sacrificar as noções pré-concebidas. Prossiga humilde por toda parte e por todos os abismos que a natureza o levar, ou não aprenderá nada. Se a gente não tiver esse olhar livre da criança, inocente, aberto, pronto para receber uma informação, um conhecimento novo, sem medo, né? Sem limitação, né? A gente realmente não vai a lugar nenhum. A gente vai ficar andando em círculos, mais ou menos como a gente quase está hoje, né? Mas vamos lá. Eu vou começar falando de memória. E aí vocês vão dizer, ué, mas que coisa esquisita, né? O que tem a ver memória com falar de universo holográfico? Tem tudo a ver. Primeiro, porque a partir desta visão, desse estudo do que é a memória e como a memória funciona, é que surgiu a ideia de quem somos, né? Será que somos seres holográficos? Né? E nós vamos entender isso já já, né? Na sequência. E por que eu comecei com memória? Né? Porque é memória. Você já pensou nisso? Onde a memória fica guardada? Tem um lugar no cérebro, né, que tem um arquivo lá dentro, né,
gavetinhas, né? Ou será que tem lá algo parecido com um chip de memória, né? Que guarda todos os eventos, tudo que a gente viu, viveu e mais, né? Emoções, né? Que emoções que a gente sentiu, né? E isso é a pergunta, foi, né? A pergunta de muitos cientistas, né? Entre eles, Pribban, que vocês estão vendo aí. Pribban era um neurocirurgião e muito intrigado com a questão da memória, começou a fazer pesquisas para descobrir que lugar do cérebro, de que jeito, de que forma as memórias eram guardadas. Alguns testes foram feitos com humanos em processo de cirurgia, mas muitos testes foram feitos em animais, né? O que hoje seria muito complicado fazer. Mas assim, tipo experiências com eletrodos para ver que região do cérebro que reagia ou não reagia, realmente extirpando, né, algumas regiões do cérebro e ver de que forma que isso afetava a memória dos bichinhos, né, por exemplo, de saber onde estava a comida ou como se deslocar num ambiente ou num labirinto, né? E o que ele percebeu é que parecia não ter relação de lugar do cérebro com memória, porque os cientistas que já estudavam isso acreditavam que as memórias ficavam em um lugar do cérebro e um lugar específico, como se fosse um pacotinho lá, que eles até batizaram com o nome de engramas, né? Mas Pribban percebeu que isso não acontecia, né? E ele acabou conhecendo Lashley, que era um neuropsicólogo, e os dois se aliaram nesse trabalho para tentar entender essa questão das memórias, né? E perceberam, cada vez mais ficava claro para eles que as memórias não ficavam no cérebro, não tinha um lugar lá no cérebro que você podia dizer, aqui está a memória, aqui que elas são guardadas, né? Não existia. E aí, né? O que fazer, né? Parecia que eles estavam num beco sem saída. E foi aí que surgiu a holografia. Pribban leu um artigo publicado em 1947 na revista Nature. E esse artigo falava sobre a recém-descoberta holografia, ou os hologramas. E olha que bonito. Quem descobriu isso, quem fez essa experiência, né, chegou num holograma, foi o físico Dennis Gabor, em 1947. E o nome, o que quer dizer holografia, holograma? Holo é uma palavra que vem do grego que quer dizer o todo, né? É o todo, né? Que a gente entende como quiser, o universo, tudo que existe, Deus, o tal, Brahma, né? Éter, né? Espaço-tempo, enfim. E grama quer dizer, também do grego, né? Imagem ou informação, porque a imagem também carrega uma informação, né? Então ficou informação ou imagem do todo. E como é isso?
Vamos ver. Eu trago aí para vocês um desenho bem básico, né? Bem simples. Claro que hoje essa configuração ela está mais aperfeiçoada, envolve outras coisas, mas esse é o princípio básico, né? Que é o que interessa aqui para a gente. A gente não está querendo entrar em detalhes, né, de como se faz um holograma, né? A gente vai entender o princípio, né? E aí vocês podem ver lá que tem um laser, né? É uma fonte que emite um raio laser. Por que o laser? O laser é um comprimento de onda muito pontual, específico. Ele não tem o comprimento de onda é 530 Hz, mais ou menos. É 530,3 ou é 529,8, não tem. Ele é um feixe de onda único, preciso, muito focado. E aí, vocês veem ali, ele passa num espelho, um sistema de espelho, que divide esse feixe em dois. Então, vocês observam ali que um feixe se dobra ali, digamos, para a esquerda, né? Um se dobra, passa por um sistema de lentes, chega num outro espelho e atinge um objeto. Então, vocês estão vendo ali o objeto, uma estrela, né? Uma estrelinha ali verde. Então, o feixe saiu, bateu no espelho, uma parte dele faz uma curva ali de 90 graus, passa por um sistema de lentes, bate num espelho e, a partir desse espelho, o feixe bate no objeto. E do objeto, ele é refletido, né, para um filme fotográfico. Não é o filme comum que se usava, né, nas máquinas fotográficas. É um filme preparado, é um filme um pouquinho diferente. Bom, e o que acontece com a outra parte do feixe, né, que foi refletida? Ele segue reto, bate num espelho, numa lente e vai direto para a chapa. Só que quando ele vai lá para o filme, né, para a placa, né, onde tem um filme, um tipo de um filme para receber a imagem, não é exatamente um filme fotográfico, mas é um filme preparado para receber a imagem, a gente fala que ele interfere com aquele outro raiozinho que saiu do objeto e foi para o feixe. Como é isso? Imagina que você jogou a tal da pedrinha lá na água. Ela vai causar ondulações que a gente fala concêntricas, né? São círculos, né? Ondas em círculos cada vez maiores. Se você jogar uma segunda pedrinha próxima, ela também vai se propagar em forma de círculos, né? Círculos concêntricos. Mas você vai perceber, se você jogou próximo o suficiente, que tem um lugar que as ondinhas da primeira pedra se misturam com as ondinhas da segunda pedra e criam um desenho diferente. Mistura, né, as duas ondas. Isso a gente fala que é um padrão de interferência, quando as duas ondas se misturam, que é o que acontece ali, tá? Então, o feixe que passou reto foi para o espelho, rebateu, passou na lente e foi para o filme, quando ele chega no filme, ele interfere, ele se intercepta com aquele outro que fez a curva, passou pela lente, pelo espelho, atingiu o objeto e o objeto refletiu para o filme, tá?
Muito bem. Se você for olhar lá, aqui o desenho não está claro, mas ele está mostrando a estrela verde reproduzida, mas ela não está chapada, né, como uma foto, né, em duas dimensões, largura e altura. Ela já está mostrando que tem tridimensionalidade, porque é isso o que acontece. Então, vocês vão ver aí que, por que eu pus ao longo do tempo? Porque isso foi evoluindo. Eu lembro que quando eu era criança, acho que agora nem existe mais, existiam uns, como se fossem postais, um cartão postal com um certo brilho. Se você olhasse para ele, você não ia ver nada. Como está essa primeira imagem aí à esquerda? E apareceu um morrão, coisas que não formavam imagem nenhuma. Mas conforme a gente mexia naquele postal, incidia a luz num ângulo, em outro ângulo, a imagem surgia. E surgia tridimensional. Então, vamos supor que tivesse ali a imagem de uma casa. Ela ia aparecer em três dimensões. Ela ia aparecer com altura, largura, mas com profundidade também. Se mostrasse um jardim, vocês iam se sentir no jardim, porque mostrava profundidade também, né? Mas você precisava ficar virando ali o postal para a luz incidir de uma maneira A ou B e você conseguir ver, tá? Esse foi o começo. Aí apareceu, eu creio que foi a primeira vez no filme Guerra nas Estrelas, a famosa cena do robô, né, aquele robozinho pequenininho que projeta uma imagem tridimensional da princesa Leia fazendo um pedido de socorro, que é aquela imagem ali à direita, né? Mas era assim, parecia uma coisa meio fantasmagórica, né? Era uma coisa assim muito tênue, mas tinha tridimensionalidade, né? Vocês lembram? Lembram? Não, não necessariamente, mas você escuta e vê os gestos que a pessoa está falando, fazendo, e se você circular a imagem, você vai ver a imagem de frente, de lado, como que é atrás, ou seja, ela está no tridimensional mesmo, tá? Ok. Só que eu falei que ao longo do tempo foi evoluindo, né? E aí chegou no que a gente vê hoje. Eu acho que a gente, na verdade, foi muito além, mas isso é o que a gente vê hoje. Eu vou passar um filme curtinho com alguns exemplos de hologramas e como hoje eles estão, parecem reais, parece concreto, parece que você pode tocar ali, interagir com eles. Eles são principalmente usados em marketing, né, para fazer propaganda de algum produto. Vamos lá então? Deu o filme?
E aí, o que vocês acharam? Muito interessante, né? Progrediu bastante, né? Você tem uma projeção que parece bem mais autêntica em relação aos nossos 5 sentidos, né? Ainda, pelo menos nessas representações, nesse tipo de representação que eu passei, ainda não tem toque, também não tem olfato, mas ela é bastante fiel, né? Parece algo muito real, mas é uma projeção. Agora, nós vamos voltar aqui, né, para o nosso tema e realmente fechar agora. O que tem a ver a memória com a holografia e por que isso impressionou Pribban quando ele leu o artigo sobre holografia na Nature, tá? Por que ele ficou impressionado? Então vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Então eu coloquei aqui algumas propriedades da holografia ou de um holograma que vocês tenham contato na mão ou alguma coisa assim, tá? A primeira coisa é que a informação do todo se encontra inalterada em cada pedaço infinitesimal do filme, digamos, né? Naquela placa ou numa projeção, tá? Se você pegar um filme, aquilo que eu falei no começo, vamos supor que isso seria na forma de um cartão postal, tá? E você tem lá a foto de uma maçã, né? Tem uma maçã lá que você consegue ver a maçã bonita, assim, no tridimensional. Aí você fala, vou cortar no meio o filme. Aí você imagina que quando você cortar no meio, você vai ver metade de uma maçã em um e a outra metade da maçã no outro. Não é isso que acontece. Você vai ver a maçã inteira em uma das metades e a maçã inteira na outra metade. Você pode picar quanto você quiser, em todos os formatos, todos os tamanhos. Você faz um bem pequenininho que mal dá para você ver e a maçã está lá, inteirinha. Então, isso é surpreendente, né? O registro fica em cada pequena parte. Então, é um sistema, né, de projeção que a informação está, na verdade, no todo. Ela não está, ela também está na parte, né? Mas a informação da parte é a mesma do todo. A segunda colocação aqui. Uma mesma região pode armazenar diferentes informações. Alcançá-las depende apenas do ângulo de incidência ou da frequência do feixe que iluminou inicialmente o objeto em questão, tá? Muito bom. A primeira observação que eu trouxe já ajuda, porque a informação, a memória, para Pribban entendeu que a memória não está localizada em um pedacinho do cérebro, né? Estaria em todo o cérebro. E a gente está pensando aqui num cérebro físico, né? O cérebro físico que está aqui dentro da caixa craniana e que tem lá várias funções, né, de controle sobre várias
desempenhos, né, de órgãos no nosso corpo, tá? Mas eu vou colocar ainda aqui, tá? A informação não estaria localizada numa região particular do cérebro, ela está em todo, né? Ela está em qualquer lugar do cérebro, você encontra a mesma registro de memória, tá? A segunda é que você pode, fala do acesso, né? Como é que se acessa a memória? Né? Qual é o processo quando você tenta lembrar que dia que você encontrou uma pessoa ou o que aconteceu em uma data específica, né? Qual é o processo? Como que você alcança essa memória, tá? Bom, na holografia é assim, você ou muda o ângulo, né? Como naqueles postais, você muda o ângulo que a luz incide e aí você acessa a informação, ou usa a mesma frequência. Então, num exemplo lá da maçã, você jogou um feixe de luz, um feixe laser em cima da maçã com uma frequência X. Para recuperar de maneira perfeita essa imagem como um holograma, você precisa incidir no filme, né, na sua placa de filme, um laser na mesma frequência X. A maçã vai sair ali perfeita, tá? Como que isso vem para a nossa memória? Quando você faz uma coisa focada, com atenção, ou que de alguma forma é marcante para você, isso significa que você colocou muita energia ali, uma energia muito focada, seja uma coisa boa ou um trauma, está lá registrado, tá? Como é que se recupera, né? Algum estímulo, alguma coisa que vem na mesma energia, na mesma emoção, na mesma intensidade, no mesmo estado de atenção, tá? Daí você recupera. A outra, duas imagens diferentes iluminadas juntas criam um tipo de registro associativo. Essa eu acho muito legal. Toda vez que você sente o aroma de um bolo assando no forno, você lembra da sua avó querida sentada na cadeira de balanço, conversando com você ou brincando com você. Ou vice-versa. Toda vez que você vê uma senhorinha ou a sua avó mesmo lá na cadeira de balanço conversando com você, você associa, às vezes até sente o cheiro do bolo quando você era criança, tá? Por quê? Quando você era criança, você associou a imagem da sua avó com o aroma, mas o fazer o bolo que você comia depois e que era muito gostoso, tá? Então, você colocou o foco da atenção, né, em duas coisas muito significativas entraram no campo da sua memória associadas, né? O carinho da sua avó e o bolo que você gostava muito, tá? Então, é por isso que quando vem algum gatilho, alguma coisa, você associa com uma outra coisa normalmente que aconteceu faz tempo, do passado, né? Essas associações
podem ser classificadas como agradáveis ou não agradáveis, mas elas estão lá. A outra ali, se o ângulo ou frequência certa não for encontrado, a imagem fica borrada. Explica por que tem coisa que a gente não lembra, ou não lembra direito, né? Por quê? No caso de um holograma, se o ângulo não for o adequado ou for uma outra luz numa outra frequência Y, não vai ficar uma projeção tridimensional perfeita, tá? Como aquelas que a gente viu no vídeo, ou aquele inicial lá da Princesa Leia, né? Ia ficar uma coisa borrada, faltando um pedaço, né? E é o que acontece, né? Quando a gente não consegue lembrar, a gente lembra um pedaço, lembra alguma coisa, mas não lembra tudo, ou não lembra nada, né? Porque não está achando a frequência correta, o estímulo correto, o foco de atenção correto, né? Possivelmente, na hora que o registro foi feito, não era um feixe laser, era um feixe com outras frequências misturadas. Então, não ficou um registro perfeito, né? Ficou um registro misturado ali, meia boca mesmo, né? Então, não tem como recuperar. Qual é a dedução óbvia que Priban e outros fizeram? O nosso cérebro é holográfico. Se o nosso cérebro é holográfico, será que é o único pedaço nosso que é holográfico? E o que significa o nosso cérebro ser holográfico? Dá a entender que somos seres holográficos, né? Somos projeção de quê? A coisa está ficando interessante, vocês não acham? A mesma coisa pode ser dito, por exemplo, da visão, tá? Eu não tenho estudos mais aprofundados sobre outros sentidos, né? Por exemplo, a audição, o toque, né? Mas a visão já tem sim estudos, né? Aprofundados, né? Existe aquela teoria mais antiga, na relação de um por um, né? Uma imagem e uma projeção no córtex cerebral, né? Que vem a imagem inverte, depois projeta lá no córtex cerebral, né? Mas, nesse caso, também ficou comprovado com experimentos em laboratório, tá? Com animais, mas alguns com humanos também, né? Durante processos cirúrgicos ou por conta de processos cirúrgicos que precisavam ser feitos, né? No olho, que os bastonetes e os cones, que são células que estão na nossa retina, elas formam uma imagem tridimensional, tá? E que aí é projetada para o córtex. A imagem não é formada no córtex visual, como se pensava. Pelo mesmo motivo, foram cortando pedaço do córtex visual, tirando, e os bichinhos, né, durante esses experimentos, não perdiam a capacidade de enxergar. Eles enxergavam e achavam o caminho e encontravam o alimento, tá? E aí as pesquisas demonstraram que essas células, elas geram a imagem
3D que é projetada para o córtex visual e aí vai para o cérebro elaborar e etc. e tal, tá? Então, mais uma coisa, a nossa visão também é holográfica, né? Funciona dentro de princípios da holografia, né? E as dúvidas continuam, né? Priban, inclusive, né, tinha dúvidas, ele não entendia muito bem, né? Qual é o papel aí? O que é quem faz o papel do filme, né? E é projetado, mas onde fica? Tinha muitas dúvidas, né? Ainda. E aí que surge um físico insatisfeito. Né? O Priban começou porque ele estava insatisfeito com os estudos sobre a memória. Mas aí surge o físico insatisfeito, que é o David Bohm. O David Bohm iniciou os estudos, né, na física, né, em Berkeley, e por um tempo ele se entusiasmou muito até com a física quântica, né? Física quântica surgindo e causou um movimento muito grande na física, né? Desde Bohr, Heisenberg, Schrödinger, né? Todos eles trouxeram muitas ideias, né, inovadoras, né, sobre um mundo quântico, ou seja, um mundo das partículas atômicas. Mas isso foi meio esquisito, porque entrar na física quântica foi um pouco como entrar na toca do coelho, sabe? Alice entrando na toca do coelho. Muita coisa esquisita, né, acontecia. Mas, de novo, a ciência separou, né? Então, existe um mundo das partículas atômicas e um mundo físico, um mundo material, que é onde a gente interage, né? E está aqui materializado com os nossos 5 sentidos físicos, né? Separou, né? E só que, pensem, nós somos feitos de subpartículas, de átomos, de elétrons, né? Que formam células, moléculas, órgãos, né? Por que seria diferente? A física rege uma coisa muito pequena, quando vai começando a ficar grande, a física muda todas as regras. Ficou um pouco esquisito. Embora David Bohm olhasse com um olhar de admiração para a física quântica, ele não concordava muito, assim como Einstein. Ele e Einstein foram amigos, mantiveram contatos, conversas, encontros por alguns anos, né? Eles tinham muita coisa em comum. Einstein também não aceitou totalmente a física quântica, né? Mas onde entra a ideia aí de David Bohm? Muito bem, ele começou estudando plasma. Plasma é um estado da matéria. Você tem o estado sólido, líquido, gasoso. Plasma é quando você continua aquecendo e o que você tem é íons, elétrons, né, separados. Né? Você chegou num nível de vibração, né, de movimento térmico muito grande. Né? E aí, o que o David Bohm observou?
estudando plasmas, principalmente em metais, né? Que são esses elétrons, esses íons soltos ali, eles não estão configurados dentro de uma estrutura, de um átomo, né? Eles estão ali soltos. Ele observou que eles não se comportavam de maneira individualista, né? Digamos assim. Um elétron decidia ir para um lado, o outro seguia em frente, o outro voltava. Não, eles se comportavam como uma unidade, como um todo, como se um soubesse o que o outro ia fazer, o que queria fazer e participassem. A gente vê isso até mesmo no nosso mundo, né? Certamente vocês já ou observaram ao vivo ou viram vídeos de bando de aves ou cardume de peixes, né? Milhares, né, de aves ou de peixes que executam uma dança, né? No céu é muito lindo de ver aquele bando de pássaros se movendo como um todo. Vocês já se perguntaram como é que eles sabem? Como é que ele sabe para onde ele tem que ir? Como é que eles se movem dessa maneira como um todo? Os peixes, né, que se unem no cardume e se deslocam em movimentos, quase uma dança no oceano, né, juntos. Como eles sabem? David Bohm se perguntava a mesma coisa. Como é que os elétrons sabem? Parece que existe algo por trás, existe uma força que interliga todos eles, que conecta todos eles. A mesma coisa que a gente acha com pássaros ou peixes, né? Parece que eles se comunicam de algum jeito, que tem alguma coisa que une ali, né? Que passa a informação instantaneamente, né? E aí vem o primeiro conceito muito importante de a gente ter em mente. A física convencional acha que o todo é resultado da interação entre as partes, tá? A gente vê isso, né? É muito claro, por exemplo, na medicina. Nós não somos um ser completo, né? A gente normalmente é um fígado com problema, um coração com problema, um sistema digestivo, nem é um sistema digestivo, né? Mas um pâncreas com problema, um estômago com problema, não, como se fosse independente do todo, ou que essa parte ela, é, ela, ela resulta no todo. Mas David Bohm percebe, até nesses experimentos, né, o primeiro conceito que surge é o contrário, vira de cabeça para baixo, né? O comportamento das partes é organizado e estruturado pelo todo. Não tem um peixinho aqui que faz diferente, né? Um peixinho aqui que decide fazer diferente. Todos eles estão conectados no todo. Esse todo é que organiza e estrutura o movimento de cada peixinho. E nós vamos estender esse conceito, tá? Nós vamos estender. Esse outro conceito que vem também é muito importante, né? Se existe uma energia, alguma coisa, né, que liga tudo, que interconecta tudo, né? Se existe esse todo, não faz sentido falar de espaços diferenciados, né?
esse espaço aqui onde eu estou e o espaço aí onde você está. A nossa tendência é achar que eu estou aqui nesse espaço que não tem absolutamente nada a ver, nenhuma conexão com o espaço aonde você está aí assistindo esse vídeo, tá? Mero engano, tá? Não tem esses espaços diferenciados. Todos eles são organizados e estruturados por uma energia que permeia tudo, ou o tal do éter, ou chame como quiser, tá? Existe essa energia, como o David Bohm percebeu, que permeia tudo, que organiza tudo, que estrutura tudo, que é responsável por tudo, tá? Bohm chamou essa energia de potencial quântico. Eu ainda não sei se ele chamou, ele já morreu no início dos anos 2000, né? Não tem como perguntar para ele, mas eu não sei se ele chamou de potencial quântico, né? Para ver se agradava um pouquinho os físicos quânticos, porque é claro que ele foi desprezado, ridicularizado, as teorias dele não foram aceitas, acharam tudo ridículo, nada a ver. Como é o que acontece, né? Quando alguém traz uma ideia muito diferente, raramente é feito uma avaliação neutra, imparcial, sem julgamento. Vamos ver, né? Se isso faz sentido, não faz, e se eu precisar abandonar algo que eu já criei, ok, eu vou abandonar porque isso aqui é melhor. Mas existe aquela coisinha de 3 letrinhas, ela só tem 3 letrinhas, mas ela é tão grande quanto o universo, que se chama ego, né? Então, existe o ego, né? Como é que o seu é melhor que o meu, né? Como é que eu vou abandonar todo o meu trabalho por causa disso, né? É realmente isso que acontece, né? Então, não sei, talvez ele estivesse fazendo uma gozação aí com os físicos, né? Chamando de potencial quântico, mas ele vai mudar de novo. Vamos ver um exemplo? É um exemplo, um aquário e um peixinho lá dentro. E 2 câmeras, né? Uma câmera posicionada, digamos assim, num lado do aquário, onde tem esse peixinho, por exemplo, pegando o peixinho de frente. Digamos que não é um peixinho que fica muito para lá e para cá, é um peixinho calmo, ele não se mexe tanto, né? E a outra câmera, numa outra lateral do aquário, que pega o peixinho de lado. Imagina uma criança ou um adulto, ou você, imagina que você nunca tivesse visto um aquário nem um peixe, tá? Tudo que você tem na frente é um monitor com a imagem dos peixinhos, um monitor mostrando a imagem do peixinho de frente e o outro monitor mostrando a imagem do peixinho de lado. Quando você olha, você vai jurar que são 2 peixinhos, né? Ué, um peixinho está aqui de frente e o outro peixinho está ali de lado. Aí vamos supor que o peixinho se mexe um pouco, né? Ele vira um pouquinho, vamos supor, para a direita. Conforme ele vira um pouquinho para a direita, mexe a imagem do monitor 1, mas a imagem do monitor 2 que pega o peixinho de lado também vai se alterar, vai mexer um pouquinho. Pode ter um momento que o peixinho vire completamente, aonde ele estava de frente ele fica de lado, e aonde ele estava de lado ele fica de frente, né? E você pode achar que está olhando para 2 peixes se movimentando,
né? Ou você pode perceber, falar, mas tá muito esquisito isso. Quando um peixe se move de tal maneira, o outro se move de maneira complementar. Quando um fica de frente, o outro está de lado. Mas quando o que estava de frente fica de lado, o que estava de lado fica de frente. Então, não sei, está parecendo o mesmo peixe, né? Você começa a desconfiar, né? E é essa história, tá? Muda o ângulo de visão, mas a gente está olhando para o mesmo peixe. Não é o peixe que muda, tá? Isso vai gritar muito alto, por exemplo, no conceito que veio daquele experimento da dupla fenda, que uma partícula pode ser uma onda, né? Que quando você olha, ela é uma partícula. E quando você não está olhando, ela vira uma onda, né? Tanto que Einstein fez aquela brincadeira famosa, né? Você quer me convencer que se eu não estiver olhando para a Lua deixa de estar lá, né? A Lua só vai existir na hora que eu olhar para ela? É uma explicação estranha, né? A ciência convencional, às vezes, cria explicações muito estranhas para não, não invalidar um conceito que eles criaram, né? E aí criam situações, explicações e novas partículas e tal, para continuar validando o conceito inicial, tá? Ok, não é o peixe que muda, é a forma de olhar. Veja, nós, dentro já do conceito do universo holográfico, conforme você olha, conforme a sua atenção, conforme o seu pensamento, né? Porque um pensamento, uma ideia, é uma energia focada. Então, conforme você direciona essa energia para o campo, vamos chamar assim por enquanto, ou para esse filme holográfico, né? É o que vai ser projetado, é o que você vai ver, entre aspas, né? Nem sempre vai ver, né? Mas tem outra coisa agora muito interessante. Bom, ainda não estava muito satisfeito, né? Porque, ok, ele percebeu que existia alguma coisa, deu até um nome para ela, mas onde essa coisa está? Quem ela é? Como ela funciona? O que ela faz? Né? Ainda tinha muita coisa para ser percebida, né? Muita coisa para, né, encaixar todas as peças, sabe? E aí um dia ele estava lá sentado, né? Acho que estava cansado de pensar, sentou para ver TV. Isso prova que nem sempre a TV é um desperdício total. De vez em quando, raramente, a gente até consegue ver alguma coisa legal na TV. Principalmente se a gente estiver atento e essa informação for útil, né? Para você encaixar com alguma coisa que você está estudando, ou aprendendo, ou algo assim, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá. Eu agora vou mostrar um filminho, né, para vocês, curtinho também, que é o vídeo que o Bom, não exatamente este vídeo que ele viu na TV. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês é um vídeo feito recente, é uma reprodução dessa experiência feita recente. E vocês vão ver que é um vídeo americano, vai aparecer lá todo escrito em inglês, mas tudo bem, vocês vão acompanhar perfeitamente, vão entender perfeitamente, tá? Então, vamos lá, ao vídeo. Opa!
Aí, o vídeo. Esse é um glicerina transparente, tá? Então ele coloca a glicerina ali, tipo um copo, e um cilindro ajustado ali no meio. E ele pode girar o cilindro. Aí ele vai colocar 3 gotinhas. Ele usa um colorante com um sirup, né? Um mel colorido com um colorante alimentício. Um verde, um azul e um vermelho. Pingou lá 3 gotinhas. Agora ele vai girar o cilindro no sentido horário. E vocês observem que o caos se instaurou, né? Mudou a configuração, ficou uma coisa só misturada, né? E aí, misturou tudo. Aí ele começa a girar no sentido contrário, no sentido agora anti-horário. E vocês começam a perceber que muda, vai ficando mais claro, menos caótico. E de repente, lá está os 3 pinguinhos separadinhos, bonitinhos, no formato inicial, né? E esse é um processo muito interessante, né? Faz parte daqueles gatilhos, né? Aqueles estímulos, né? Quando tem um conhecimento lá no nosso filme holográfico, e quando você consegue a mesma frequência, você acessa, sabe? E para ter essa frequência, algo desperta a sua atenção. Algo vem como um gatilho, até da imagem lá associativa. Para bom, foi ver esse vídeo. Na hora que ele viu esse vídeo, tudo fez sentido para ele. Tudo se encaixou, feito um quebra-cabeça, como se as pecinhas se encaixassem sozinhas, assim, e formassem já o quadro, a imagem, tá? E por que isso fez tanto sentido para ele? Porque o que ele chamou de potencial quântico, né? Ele vai mudar o nome para a ordem implicada, tá? É o que a gente chama, poderia chamar o caos, é a totalidade, é o todo, é tudo. Ela não é visível, é essa energia que permeia tudo, mas está tudo lá, está tudo lá. A gente chama de caos. Por quê? Porque não tem um padrão perceptível a algum dos nossos 5 sentidos, ou a um padrão de ideias que a gente tem, tá? Então, nós definimos como caos. Parece que não tem uma ordem, que não tem nada, mas está tudo lá. Ele coloca ali como uma ordem oculta, algo que está por trás daquele bando de pássaros, por trás do bando de peixes, por trás do comportamento dos elétrons no plasma, tá? Por trás do conceito de onda e partícula, né? Sabe? O peixe não muda. Não é uma partícula quando você está olhando e quando você não olha, ela, pumba, um passe de mágica, vira onda. É o mesmo peixe. Muda a forma de ver, muda o ângulo, muda de uma realidade oculta, ou pelo menos oculta, para alguns dos nossos 5 sentidos, para uma realidade manifestada, que Bohm chama de ordem explícita, que é o que está manifestado.
tem uma ordem, ela se revela aos nossos sentidos. Então, a gente partiu de 3 gotinhas separadas, né, que se misturaram, entraram para uma ordem. Ele lá fez com 3 gotinhas, mas se você colocar uma gotinha, né, digamos, uma gotinha azul, e vai virando, tem uma hora que some tudo, você vai ver só a glicerina ali, sumiu. Aí você começa a virar no sentido contrário, começa a aparecer o rastro, né? E vem vindo até voltar a gotinha, né? Onde ela estava, né? Então é assim, onde estão as coisas quando elas não estão manifestadas, pelo menos dentro do que a gente chama realidade, que é um conceito que envolve algo que interage com os nossos sentidos. Aí a gente chama de realidade. Mas será que isso é realidade? Ou se a gente pensar naquele esquema lá da holografia, do holograma, né? Que é uma projeção, né? Tudo é uma projeção. Então, projeção de onde? Da ordem implicada? Está tudo lá no filme. Todo o universo é como se fosse esse filme. Está tudo lá. E aqui e acolá tem manifestações. Uma estrela, um planeta, uma galáxia, seres num planeta, meteoros, né, cometas, todas as possíveis formas de vida, né, que se manifestam, elas vêm de algum lugar, né? Eu costumo falar que não existe chocadeira cósmica. A gente fala, fulano não é filho de chocadeira. Ué, mas a gente age como se tudo fosse criação de uma chocadeira cósmica, né? Vem de algum lugar, vem de uma inteligência cósmica organizada, estruturada, que tem todo o conhecimento, né? E que projeta as coisas, nos projetou, né? Nos projetou. Então, vocês veem, um elétron, ele não ele é muito mais do que uma partícula. A onda é muito mais do que uma onda, né? Eles são uma expressão da totalidade. Eles são um aspecto manifestado de uma totalidade. Inclusive, eles são a totalidade. A gente pegou o filme e picou o filme em trocentos milhões de pedacinhos e em cada um dos trocentos milhões de pedacinhos existe a imagem do todo. O todo está na parte, tá? É como a gente fala, a parte, né, não forma o todo. Existe sempre algo mais, mas o todo está na parte, né? Que eu falei, que é o exemplo ali do peixe, né? E do cardume, né? E eu acho isso muito fascinante, e como isso tudo começa a mudar um pouco a nossa visão. Se você for, não precisa estudar, você vai ler um pouquinho, ou já deve ter visto, né, muita coisa falando nas tradições mais espiritualistas ancestrais, dizer que tudo é uma ilusão. Os budistas falam Maya, né?
isso não é concreto, isso não é real, né? É como se um peixinho lá no meio do oceano, né? Ele não percebe o oceano, né? Ele percebe que ele está imerso em um meio e que existe aqui e acolá outros peixinhos, plantas, pedras, né? Mas ele não percebe, dentro da limitação dele, ele não percebe o contexto todo, né? E para nós aqui, nós somos uma projeção, como tudo mais que é uma projeção aqui, não tem existência real. E aí parece real, porque nós somos parte da projeção, né? Nós vivemos e interagimos com a projeção. E os nossos 5 sentidos foram desenhados para interagir com a projeção. Por isso a projeção parece tão concreta e a gente chama isso de realidade. Mas a realidade está na ordem implicada. A realidade está nessa ordem, né? E o que é isso tudo, né? Eu entendo que essa ordem maior, ela se expressa de alguma forma, se expressa dentro de contextos, né? Podemos fazer uma analogia com uma peça de teatro, um filme, né? Existem os personagens. Então, nós somos personagens aqui. Nós somos um aspecto dessa totalidade, somos feitos da mesma matéria-prima que a totalidade, temos as mesmas propriedades que a totalidade, vivendo uma experiência numa projeção, desenvolvendo habilidades certas. Um desenvolve habilidade musical, o outro científica, o outro política, o outro na economia, o outro, cada um expressando uma certa habilidade, né? Na cozinha, como artista, como, né? expressando aspectos da totalidade. Isso para mim fez muito sentido, né? E começa a casar a ciência com essa parte holística, né? De que tudo é maia, do que tudo é ilusão. E a gente dá uma importância enorme, né? A gente vive como se isso fosse... É como se o personagem, o ator se confundisse com o personagem. Ele acha que ele é o personagem. Não é, ele está o personagem, mas ele não é o personagem, né? Nós estamos seres aqui, vivendo experiências, mas nós não somos isso só. Tem muito mais, né? Muito mais isso, né? E isso casa perfeitamente com uma visão de ciência e do universo que eu respeito muito, que é do Walter Russell e da Lau Russell, e eu vou trazer um outro vídeo aqui explicando, porque vai explicar que, na verdade, o que existe é um eterno intercâmbio entre a ordem implicada e a explicada, entre o que não é manifesto e o que é manifesto. Isso, né, se reveza o tempo todo, assim como no símbolo do infinito, né? Uma manifestação vai para o ponto zero de energia, o zero total,
o silêncio, a calma, usando a palavra em inglês o stillness, né, total, para outra manifestação do outro lado, volta, é um balanceamento, é um equilíbrio, né? E eu vou conversar sobre isso com vocês num próximo vídeo. Também a geometria do coração, que é a do Shestraedro, toda a configuração geométrica do coração, a importância da geometria, o universo se manifesta através de geometrias, né? E esses conceitos todos, né? Então é isso. Termino aqui falando sobre o universo holográfico um pouquinho, né? Porque, bom, desenvolveu toda uma teoria, todo um trabalho bastante extenso que nunca foi aceito. Hoje em dia parece que alguns pesquisadores começam a se dedicar, mas ainda assim existe muito preconceito, muito preconceito. Eu acho que parte porque a ciência convencional tirou essa energia de campo, né? Parece que tudo vem de uma chocadeira cósmica. Tirou uma fonte, tirou uma origem, tirou algo por trás que organiza tudo. E aí nada funciona, né? Nada funciona. Parece que a gente evoluiu muito, tem muito, mas na verdade não. Nós não somos mais saudáveis, mais felizes, mais abundantes, mais prósperos, mais ricos, mais felizes. Com tudo que a gente tem hoje, tem algo errado, né? Tem algo errado. Ok. Até a próxima.